Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A depender da hora que vocês estão assistindo. Vamos começar com o nosso último conteúdo do semestre, tá certo? Sexologia forense. Alguns temas bem interessantes aqui que vão estar presentes na prática de vocês, certo? Vamos aqui passar pelos pontos mais relevantes, tá bom? Vamos lá. Deixa eu me mover aqui um pouquinho para cima. Pronto. Pessoal, começar pela definição, né? Acho que é um bom início. Ramo da medicina legal que se dedica ao estudo dos fenômenos que são relacionados com a reprodução humana, desde a concepção até o puerpério. Ou seja, desde o momento, né, em que dá início à vida, né, a concepção, até aquele período que é compreendido, né, entre o fim do parto, né, e o 21º dia, né, que é o chamado puerpério, tá certo? Então, os fenômenos que são relacionados à reprodução humana e que têm interesse médico legal, eles são estudados, né, na sexologia forense dentro desse período, concepção até o puerpério. Tá? Segundo Bonnet, né, definição de 1993, disciplina científica que estuda as questões relacionadas com o sexo em seus aspectos médicos, jurídicos, filosóficos e sociológicos. Ou seja, estuda a solução dos problemas jurídicos que o sexo pode suscitar. Eu acho ótima essa definição aqui. Queria que fosse essa daqui que vocês guardassem, né, em mente. Tá bom? Solução dos problemas jurídicos que o sexo pode suscitar. Aí isso aqui a gente compreende desde a concepção até o puerpério. Começando, tá bom? Vamos falar primeiro sobre gravidez. O que é importante a gente definir aqui? Primeiro, prazo. E aqui a gente está falando do prazo legal. O prazo biomédico, né, o prazo que se preconiza na ciência médica, na tocoginecologia, que é o ramo da medicina que estuda as alterações relacionadas à gravidez, parto, puerpério, né? É uma coisa. O prazo da gravidez biomédica é uma coisa. O prazo legal é outra. Isso é que a gente vai se deter e se preocupar aqui. Então, o prazo mínimo, pessoal, 180 dias, certo? Prazo máximo, 300 dias. Tá bem? Qual é a importância do diagnóstico da gravidez? Várias questões aqui, certo? Da esfera civil, da esfera penal, né? Olha aqui, ó, resguardo dos direitos do nascituro, né? Investigação de paternidade, prova de adultério, prova de violência carnal, infanticídio, aborto. Então, um sem número de situações, né? São várias. Elas passam, elas necessitam que a gente tenha esse conceito, né? E que tenha algum conhecimento relacionado à gravidez bem cristalizado, para que a gente entenda melhor. Nosso objetivo aqui é quando vocês estiverem estudando os tipos penais, que aparecerem alguns termos que são mais específicos, apareça lá a minha vozinha na cabeça explicando o que é, ou então um recurso gráfico que a gente usou, tá certo? Então tá aqui, ó. Importância da gravidez, pessoal. Eu citei aqui algumas situações, né? Só essas aqui já são suficientes para justificar a necessidade da gente estudar a gravidez no âmbito médico-legal da sexologia forense. Falar um pouquinho sobre esse prazo. Olha aqui. Por que é 180 dias o mínimo e 300 o máximo? Né? Isso não é por acaso, não, tá bom, gente? Levando em conta a fisiologia, a anatomia humana e entra também essa questão aqui bem específica. Olha só. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal. Essa é a primeira parte da definição, tá? Então, os filhos que nascerem 180 dias depois, né, de dado o início, o start daquela convivência conjugal, né, não necessariamente casamento, né, enfim, aquela convivência conjugal mesmo. Essa é a primeira parte da definição. E os filhos nascidos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, seja por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Então a gente coloca aqui um intervalo de tempo, né? O mínimo, ou seja, a gente presume que aquela criança nasceu na constância do casamento, ou seja, que aquela criança é filha daquele casal, né? No mínimo, aqueles que nasceram 180 dias depois do início, né, da convivência do casal, da convivência conjugal, né?
que aqui pressupõe-se, né, que inicia-se, né, o convívio, né, e a rotina sexual desse casal, certo? Começa aí. E os filhos nascidos até 300 dias depois da dissolução dessa sociedade conjugal. Ou seja, aquele casal cessou ali, né, o seu convívio conjugal, né, e então os filhos que nascerem 300 dias após aquela data também pressupõe-se, né, presume-se que eles são filhos, né, daquele casal, concebidos na constância daquele casamento. A gente pegou aqui o prazo mínimo e o prazo máximo. Tá certo, gente? Então isso aqui já é uma questão bem importante, tá? Ajuda a jogar uma luz sobre várias circunstâncias sem que a gente tenha que recorrer a métodos mais laboratoriais, específicos, de DNA. Essa presunção aqui ela é bem estabelecida e prevista, né, em lei, prevista na jurisprudência em vigência no nosso país. Né? Então, lembrando, crianças que nascerem, no mínimo, 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal e as crianças que nascerem até 300 dias depois do fim dessa convivência conjugal, esse intervalo de tempo, né, que a criança pode nascer, presume-se que ela é filha, né, que ela teve origem, né, na convivência conjugal desse casal. Tá bom? Gravidez, gente. Basicamente, a gente entender bem essa questão dos prazos é importante isso, tá certo? Agora aqui uma questão que é muito colocada, né, frequentemente, puerpério e estado puerperal. O que é o puerpério, pessoal? Período compreendido entre o parto e o retorno do útero ao seu estado normal, pré-gravídico. Né? Esse é um período que estima-se que seja de 45 dias. Então, não, quando vai falar de questões relacionadas a puerpério, a gente tem que ter em mente esse prazo, tá certo? Houve aqui o dia do parto, eu conto 45 dias para frente. Esse é o período puerperal, né, o puerpério presumido. Né? Ao fim desse período, imagina-se que o útero já retornou sua configuração original, né, retornou à cavidade pélvica, porque o útero ele é um órgão que ele não é abdominal, ele só se torna abdominal na gravidez. Ele é um órgão que ele é pélvico, ou seja, ele é lá embaixo, né, é um órgão que fica dentro dos limites, né, do quadril da mulher. Útero e bexiga ficam em relação anatômica bem íntima. Só que, por ocasião da gravidez, o útero ele aumenta de tamanho e se torna um órgão abdominal. Certo? Que mais? Então, existe um espectro fisiológico, certo? Que atinge as mulheres que dão à luz. O que eu quero falar com isso? Algum grau de sensibilidade, de labilidade emocional, ele é esperado sem que seja, né, necessariamente algo patológico. Tá certo? O que esse item aqui quer dizer é isso. Tá certo? Então, raras são as alterações que possuem um cunho psicológico grave. Tá? Trocando em miúdos. No puerpério, é esperado, né, que a mulher ela esteja em um estado mais sensível, que haja uma maior labilidade emocional, entendeu? Sem que isso necessariamente signifique uma patologia, tá? Só quando a gente vai falar em estado puerperal, aqui o estado puerperal, né? Essa é a definição que a gente vai falar agora, quando ela ocorre dentro do período do puerpério. Perturbação psíquica de caráter agudo e transitório, que, por influência simultânea de fatores fisiológicos, psicológicos, sociais, acomete a parturiente, até então mentalmente sã, afetando seu comportamento e podendo impeli-la à prática do infanticídio. Gente, algumas coisas importantes para a gente destacar aqui, certo? Aqui eu já entrei no espectro da patologia. Não é mais aquela alteração fisiológica normal da emoção, né? Muitas vezes motivada por variações hormonais que existem, né, na parturiente e no período puerperal. A gente está falando aqui de um espectro já patológico. É agudo, né? Ou seja, ele começa de maneira repentina, né? Abrupta. E ele é transitório também, certo?
e determinado por vários fatores fisiológicos, ou seja, do organismo, né, da gestante, da parturiente, perdão, a parte material do nosso corpo, né, aspectos psicológicos, ou seja, aspectos psíquicos, né, e também aspectos sociais, condição socioeconômica, rede de apoio, né, e acomete a parturiente que até então não tinha patologia psiquiátrica. Olha só, até então mentalmente sã. E vai afetar seu comportamento e pode impedi-la a prática do infanticídio. Tá bom? Essa aqui é a definição do estado puerperal. Tá? É sempre possível, certo, que aqui estados mentais patológicos pré-existentes sejam agravados pelo parto. Tá? Olhem bem a diferença. Para ter infanticídio, não necessariamente, né, ele está ligado irrevogavelmente ao estado puerperal. O que eu quero dizer é que estado puerperal ele só é caracterizado quando anteriormente a mulher não tinha nenhuma patologia psiquiátrica. Se a mulher tinha alguma patologia psiquiátrica, não há que se falar em estado puerperal. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer infanticídio, tá certo? Eu posso ter uma patologia psiquiátrica, né, que estava ali sob controle, que estava compensada, mas que essa situação inerente ao puerpério, né, de alteração dos fatores fisiológicos, psicológicos e sociais, agravaram essa patologia, entendeu? E levaram às circunstâncias da prática do infanticídio. Tá? Então, o infanticídio não é só quando tem o estado puerperal, não. Pode ser em situações em que eu tenho uma patologia psiquiátrica pregressa e ela agravou-se por ocasião das alterações fisiológicas, psicológicas e dos fatores sociais a que a parturiente está submetida. Vocês entenderam isso? Tranquilo? Vamos adiante. O que é que o perito tem que observar para poder caracterizar isso? Primeiro, a recenticidade do parto, né? Porque a gente falou, existe um prazo aqui, 45 dias. Se o parto transcorreu de forma a provocar sofrimento incomum na parturiente, isso aqui também é um fator de risco para o surgimento do estado puerperal. Aquele trabalho de parto muito prolongado, muito sofrido, né? Em condições que não são as ideais, né? Muitas vezes quando a devida atenção não foi dada à gestante. Então essas condições aqui elas também têm que ser levadas em consideração na avaliação pericial, tá certo? Se a parturiente recorda-se do ocorrido, isso também é muito importante, que muitas vezes existem situações que são consideradas assim extremas, né? Por exemplo, um trabalho de parto muito prolongado, uma circunstância ou outra que seja mais passível de causar uma perturbação, só que, né, aquilo ocorreu de maneira muito fugaz, né? E que não imprimiu ali na memória, né, ou então nas impressões da parturiente, não foi impresso com força, né, com muita importância. Então, se ela não consegue se recordar dessas circunstâncias, né, isso provavelmente fala em favor da descaracterização de um estado puerperal. Tá? Se a parturiente apresenta histórico de psicopatia anterior, né, se ela tem algum problema psiquiátrico, a gente já viu a importância disso, né? E se existe comprovação de que, em razão do parto, surgiu alguma perturbação mental capaz de levá-la ao crime. Tá? Isso aqui a gente está observando todos os pressupostos relacionados a infanticídio que estão relacionados ao estado puerperal. Tá bem? E o estado puerperal, né, ele predispõe à psicose puerperal, certo? É esse estado, né, de alteração mental que é bastante importante e grave, né? Quando a gente fala em psicose, a gente fala em patologia psiquiátrica que altera a percepção da realidade do paciente, né? Ele ouve vozes que não estão ali, sons que não estão ali, vê coisas que não estão ali, possui pensamentos intrusivos, pensamentos como se fossem de uma fonte externa, né? Então, sente cheiros que não estão presentes, né? Então, a psicose, né, quando você fala em psicose, não é uma doença em si, é uma característica de doenças psiquiátricas, que elas se
se traduzem num distanciamento da realidade, numa alteração na percepção da realidade. Tá? Alguns fatores precipitantes que podem facilitar que a parturiente ela desenvolva a psicose puerperal. A história pessoal, familiar e doença bipolar, né? Bemiparidade, ou seja, a primeira gestação. Né? Existe um risco maior na primeira gestação. A idade materna, quanto mais baixa, quanto mais jovem, né? Maior a predisposição. O baixo extrato socioeconômico, né? Pessoas em condições de vulnerabilidade socioeconômica, o parto por cesariana, as complicações do parto, né? Como um trabalho de parto muito prolongado, né? E a privação do sono. Todos esses são fatores que podem precipitar a psicose puerperal, que o perito deve investigar. Né? Sinais e sintomas presentes na primeira semana do pós-parto, geralmente, né? Se traduzem, são bem específicos, ou seja, é muito difícil, é desafiador, tanto para o médico assistente, para o psiquiatra que está assistindo aquela gestante, né, para o obstetra, como para o perito. Né? Porque, basicamente, ó, insônia, agitação e ansiedade. Espera-se, né, é comum, é normatizado, pelo menos na nossa sociedade, que uma gestante tenha dificuldades de dormir, esteja agitada, esteja ansiosa, principalmente no seu primeiro filho. E aí, como é que eu diferencio isso de um estado esperado, né, para a circunstância, de um estado em que é patológico? Um pouco complicado, né? Desafiador, mas aí reside, onde vai residir a necessidade da habilidade, né, daquelas pessoas que estão ali, daqueles profissionais que estão em torno daquela mãe para diferenciar isso, tá bom? Progride, né? Esses sintomas progridem com a sintomatologia psicótica. Aí começa aquela questão que eu já coloquei para vocês, do distanciamento da realidade. Ver coisa, ouvir coisa, né? Pensamentos intrusivos, tá certo? Vozes na cabeça, até que chega ao culmina, né, o ápice, né, o risco do suicídio e do infanticídio, muito elevados, quando essa patologia ela é permitido que ela progrida sem que haja intervenção médica eficaz. Vai trazer um prejuízo ao desenvolvimento e à vinculação mãe-filho saudável, né? Ou seja, a mãe precisa muitas vezes ser distanciada do convívio do filho, né? Quando uma situação como essa é constatada, né? E isso é complicado, porque as consequências são significativas tanto para a saúde mental da mãe como da criança também. Esse contato, né, é muito importante no começo da vida. E com uma circunstância dessa, ele tem que ser momentaneamente interrompido, né, muitas vezes. Beleza? Infanticídio, estado puerperal, puerpério, passamos. Vamos falar agora um pouquinho sobre aborto. Tá? Aborto, pessoal, considera-se em medicina legal a interrupção da gravidez por morte do concepto em qualquer época da gestação antes do parto. Tá? Esse é o nosso conceito para a medicina legal. Né? Para as ciências biomédicas, o conceito é outro. Né? É relacionado às semanas de gestação, ao peso, né, do feto. E não vale a pena a gente aqui comentar agora para não causar confusão. Né? Em medicina legal, interrupção da gravidez por morte do concepto. Tá? Eu não estou falando aqui em trabalho de parto prematuro, né? Não, aqui a gravidez foi interrompida por ocasião do óbito do concepto. Tá? Em qualquer época da gestação, antes do parto. Para se caracterizar o aborto, importante, é necessário e suficiente que se comprove a morte do concepto ainda dentro do corpo da gestante. Tá? Se a criança chega a nascer e nos segundos ou minutos de vida, né, que ela tem após, ela vem a óbito, não há que se falar em aborto. Tá certo? Então, morte do concepto ainda dentro do corpo da gestante, tá bom, gente? O aborto doloso, certo? Ele é repelido no nosso Código Penal. Entendeu? Então, não é possível a gente, por intenção e vontade própria, provocar aborto. Não é permitido no nosso país, né? Nosso ordenamento jurídico atual, ele rechaça isso, né? Só que tem algumas situações em que ele é legal, portanto permitido, né? A gente pode ver no artigo 128. Situações são essas aqui, tá? O aborto terapêutico, entendeu? Não será crime provocar aborto desde que satisfeitas essas situações aqui, que vão caracterizar o aborto terapêutico. Primeira delas, que a gestante esteja em perigo de morte. Não é uma dessas, não. São todas.
Então não é uma coisa, não é uma situação simples e corriqueira da gente observar, não. A gestante precisa estar em perigo de morte. Esse perigo de morte tem que estar diretamente relacionado com a gravidez, tá certo? Não pode ser um possível fator que contribui, não. Ele tem que ser o fator determinante, principal, o primeiro, o central. É importante também que a interrupção da gestação faça cessar o risco da gestante. Ou seja, né, que o aborto ele cesse, elimine o risco de morte da gestante. Não pode ser assim, tipo, vou provocar o aborto e talvez melhore aqui as chances, as possibilidades. Não, ele tem que ser realmente, né, eficaz e suficiente para cessar o risco de morte na gestante. E, né, aqui vem como uma condição para arrematar, né, e reforçar que essa interrupção da gestação seja o único meio de salvar a vida da gestante. Então, primeiro, tem que ter perigo de morte. Segundo, esse perigo de morte tem que estar relacionado à gravidez. Terceiro, a interrupção ela vai cessar o risco. E quarto, não pode existir nenhum outro jeito de cessar esse risco. Teria que ser o aborto. Tá certo? Então, são várias condições que a gente tem que satisfazer para poder conseguir caracterizar um aborto terapêutico. Tá bom? E, né, tem a situação do aborto sentimental, que é o aborto praticado por médico quando a gestação decorre de estupro, certo? Aqui também existem algumas controvérsias, né, em relação a essa caracterização, mas que é só citar, trazer para vocês a existência dessa possibilidade, tá bom? Não vamos nos debruçar muito devido ao nosso tempo, né? Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui na questão do aborto terapêutico, tá bom? Passamos ao aborto, né? Olha aqui que a gente falou anteriormente, né, do estado puerperal, né, do puerpério patológico, da psicose puerperal. Uma das consequências dessa psicose puerperal, né, é o infanticídio. Tá, gente? O infanticídio é o quê? Olha só. Morte do recém-nascido, provocada pela própria mãe, sob estado de transtorno mental que é decorrente do trabalho de parto ou puerpério, o estado puerperal. Calma, respirem, vamos ver de novo aqui. Morte do recém-nascido, provocada pela própria mãe, sob estado de transtorno mental, e este transtorno mental necessariamente está relacionado ao trabalho de parto ou puerpério. Certo? Lembrem-se que aqui eu falei, né, que pode haver patologia pregressa, patologia psiquiátrica pregressa, né, que estava compensada, estava equilibrada, estava tudo bem, mas que foi agravada pelo trabalho de parto ou pelo puerpério, no estado puerperal, tá certo? E daí decorreu o infanticídio. E essa configuração também é possível, tá certo? Para se admitir o infanticídio, indispensável que seja morto pela própria mãe, faz parte do tipo penal. Tá? Então, não há que se falar em outra possibilidade. E aqui a criança tem que ter nascido. Infante nascido é aquele que acabou de nascer, mas ainda não recebeu os primeiros cuidados, né? O corpo ele permanece recoberto ainda por sangue, vernix caseoso, cordão umbilical, não expulsou o mecônio, certo? Esse aqui é o que a gente chama de infante nascido. Tá? Olha aqui um infante nascido, gente. Essa massinha branca aqui, ó, a gente chama isso de vernix caseoso. Tá? Essa é a primeira proteção que o bebê tem contra infecções bacterianas, certo? O vernix caseoso, né, ele é composto por diversas substâncias químicas, não precisa a gente detalhar aqui, e ele é importante para caracterizar, né, a criança, o infante nascido, certo? Já o recém-nascido é a criança que já recebeu os primeiros cuidados. O cordão umbilical já foi clampeado, cortado, já teve a atenção da neonatologista, né, da pediatra especialista em recém-nascidos lá na sala de parto, já teve os primeiros cuidados, foi aspirado, né, fez as primeiras aferições de sinais vitais, né, ela recebeu os primeiros cuidados, né, e até o 7º dia de vida é considerado um recém-nascido nas circunstâncias da medicina legal. Recém-nascido, ou RN, como a gente gosta de abreviar,
nas ciências biomédicas não, é até o 20º dia de vida. Mas aqui, para os fins legais do infanticídio, os aspectos legais do crime sexual, a gente fala que o recém-nascido é aquela criança, né, que recebeu os primeiros cuidados e que chegou até, e que está compreendido no intervalo até o 7º dia de vida. Tá? Gente, para eu comprovar o infanticídio, eu tenho que fazer uma perícia que a gente divide em 2 etapas. Para se tipificar o infanticídio, é indispensável, em tese, a comprovação, primeiro, do nascimento com vida. A criança tem que ter nascido com vida, porque senão eu estou falando de outra coisa, né? Estou falando de aborto. Tá? Uma das diversas formas de comprovar isso é a prova, a docimásia hidrostática de Galeno, né? E ela é utilizada para comprovar se houve ou não nascimento com vida. Como é que é feito isso, né? Eu vou explicar para vocês aqui no aspecto mais gráfico já no próximo slide, né? Mas por ocasião da necrópsia, né, daquele bebê, o pulmão é colocado em uma vasilha com água, certo? Se esse pulmão ele flutua, quer dizer que ali existe ar dentro daquele pulmão. Supõe-se então que a criança nasceu e respirou. Se ela nasceu e respirou, né, ela nasceu viva. Então, essa criança ela nasceu, né, respirou e posteriormente, né, que veio a óbito, né, provocado ou não, conforme as circunstâncias que estão se investigando. Já se esse pulmão não flutuar, né, a gente supõe que não houve ali a incursão respiratória. O bebê não chegou a respirar. Né? Então, imagine-se que ele já nasceu sem vida. Tá bom? Então, 2 coisas, né? O infanticídio. A primeira é essa, saber se a criança nasceu com vida. E segundo, se a mulher agiu sob influência do estado puerperal. Todas aquelas questões que a gente colocou anteriormente. Se está dentro do período previsto, né? Se ela fecha as características do diagnóstico, se tem as circunstâncias fisiológicas, psicológicas, sociais que contribuem para isso, né? Se tinha ou não alguma patologia psiquiátrica pré-existente, né? Isso aí, trabalho do perito, né? Destrinchar todo esse quebra-cabeça. Não é simples, não é fácil, certo, gente? Olha aqui, essa é a docimásia hidrostática de Galeno, tá? Nesse esquema aqui a gente vê, né, um recipiente com água e aqui é o pulmão da criança. Vejam que aqui foi negativa a docimásia, porque o pulmão não flutuou. Essa criança aqui ela já nasceu sem vida. Já aqui, né, ela é positiva quando o pulmão flutua. Colocar aqui o esquema de uma lupa, né, para mostrar pequenas bolinhas de ar no pulmão, para exemplificar que houve uma incursão respiratória. O bebê chegou a respirar e depois foi que ele veio a óbito. Tá? Aqui a gente está vendo uma foto da docimásia, no recipiente com água. Os pulmõezinhos não flutuaram, estão no fundo do recipiente. Essa aqui foi uma prova que foi negativa. Então essa criança aqui ela não chegou a nascer com vida. Né? A criança que dona desses pulmõezinhos aqui pequenininhos, tá bom? Ok, infanticídio. Avançando, certo? Os aspectos legais dos crimes sexuais, vamos falar agora de alguns conceitos que são importantes para definir estupro, tá, gente? O que são os tais atos libidinosos que o tipo penal cita, né? Vários, tá, gente? Então, o conceito de ato libidinoso é bem amplo e é importante a gente conhecer pelo menos a noção, né, do que se trata quando o legislador falou em atos libidinosos. Né? A conjunção carnal, né, aqui é o mais simples de entender, né? É órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, né, em conjunção, certo? Essa aqui é a cópula, né, que ela vou colocar aqui bastante aspas, né, a cópula normal, certo? Órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, pênis e vagina. Aí temos as diversas cópulas ectópicas. Quando a gente fala a palavra ectópica, a gente está se referindo a fora do lugar usual ou comum. Entendeu? Então, a cópula que ocorre, né, a conjunção que ocorre
órgão sexual masculino e ânus é uma cópula anal, tá certo? Ela também é um ato libidinoso. A cópula que ocorre órgão sexual masculino e o reto, e aqui a gente está falando de uma diferença somente anatômica, né? Reto, a gente quando fala em cópula retal, a gente está falando de uma cópula mais profunda. A cópula anal, a gente está falando só do esfíncter anal, do início, né? Quer dizer, na verdade, do fim, né? Do intestino. Né? Se a gente progride com essa cópula, ela torna-se uma cópula, passa de retal, né, que era só do esfíncter, do orifício, e vai até o reto. Então, é só a questão anatômica que é a diferença de anal e retal. Tá? A cópula vulvar, ou seja, a cópula vestibular ou ad introitum, ou seja, é a cópula na vagina que não se concretizou, né? Ali houve apenas o contato do pênis com a região do introito vaginal, né? Da abertura vaginal. Né? Não houve a penetração, mas houve uma cópula vulvar, tá certo? Vestibular, vestíbulo, né? De entrada, né? Traduz bem aqui esse conceito. E a cópula entre as coxas também é considerada uma cópula ectópica e também é um ato libidinoso. Tá? Temos em seguida os atos orais, felação, cunilinga e os beijos, né, ou sucções nas mamas, coxas ou outras regiões de conotação sexual. Felação é a relação, né, boca, órgão sexual masculino, cunilinga, boca, órgão sexual feminino. Né? Beijos, sucções, mamas, nas coxas, outras regiões de conotação sexual. Tudo isso aqui também são os chamados atos orais que estão incluídos nos atos libidinosos. E os atos manuais, como a masturbação ou outras manipulações eróticas, né? Manipulações digitais, principalmente. Tudo isso, gente, está dentro do conceito de ato libidinoso. Tá? E vocês vão já entender a importância de conhecer bem esse conceito já aqui adiante. A gente está falando de estupro. Olha aqui a definição. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal a gente viu que é aquela conjunção convencional, órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tudo isso aqui, gente, é ato libidinoso. Tá? Então, tudo isso aqui pode ser entendido, né, como capaz de ser caracterizado na questão do estupro. Tá bem? Cópula anal, cópula vulvar, cópula entre as coxas, né? Atos orais, atos manuais, tudo isso. Tá bom? A conjunção carnal é o ato sexual convencional. Cópula vaginal, coito, pênis e vagina, certo? A introdução pode ser parcial ou total, certo? E não necessariamente precisa haver ejaculação para que se configure a conjunção carnal. Então, uma introdução do pênis que seja parcial ou total, certo? E não é necessário que haja ejaculação para que se caracterize a conjunção carnal. A violência que se cita aqui no tipo, né? Olha só, mediante violência ou grave ameaça. Essa violência, gente, ela pode ser física, né? Que é a mais comum, né? Você forçar, deter a pessoa, né? Enfim, fazer algum tipo de manobra, de chave, de braço, conter de alguma maneira, né? Para que se force, né? A violência física ela é mais fácil de entender, mas também não nos esqueçamos que a violência psíquica ela também está abrangida nesse conceito, né? Ou seja, através de que a gente consegue isso? Embriaguez completa, anestesia, estados hipnóticos, drogas alucinógenas, um Boa Noite Cinderela. A violência que é necessária para caracterizar o tipo, ela pode se dar nessa configuração aqui, nesse diapasão aqui. Tá certo? E ainda há de se falar, né, essa violência efetiva em violência presumida, tá certo? A gente também tem que falar nessa possibilidade. Em menores de 14 anos, a gente presume que houve violência, né? E também vítimas que são alienadas ou débil mentais e o agente conhecia esta circunstância, é preciso que se prove que o agente, né, que está praticando o estupro, que ele saiba que a vítima era alienada ou débil mental, que tem algum tipo de déficit cognitivo, né? Ou que também haja qualquer causa que impeça a vítima de resistir. Tá bem? Aí presume-se violência também. Aqui fica um conceito bem amplo para se trabalhar. Tá certo?
que é importante na perícia no estupro? O que é que o perito ele precisa estar atento e trabalhar em cima, né? Ele tem que comprovar a cópula vaginal, gente. Né? Isso no caso da conjunção carnal, né? Do ato libidinoso convencional, né? E isso é desafiador em algumas situações, porque há circunstâncias diferentes para se comprovar essa cópula na mulher virgem, na mulher com vida sexual pregressa e na adolescente com vida sexual pregressa também. A gente tem aqui algumas situações, né, que necessitam de conhecimentos e abordagens diferentes. Vamos ver aqui algumas delas, tá bom? Primeiro, gente, vocês entenderem bem. Aqui eu tenho a figura de esquemas de ímãs, certo? E é isso aqui que o perito vai estar observando numa perícia em possíveis crimes de violência sexual. Tá? Este primeiro aqui é um ímã íntegro e sem entalhes, tá certo? Aqui na periferia eu tenho o bordo aderente, né? É o local onde o ímã se fixa no introito vaginal, na abertura da vagina. Aqui o 2 é a própria membrana imenal, o ímen é isso daqui, ó, o 2. E o 1 é a abertura, o ósteo, porque o ímen, em algumas situações, ele é totalmente fechado. Mas quando ele é totalmente fechado, é uma circunstância que a gente chama de ímen imperfurado e que geralmente, né, por ocasião da primeira menstruação da menina, da mulher, essa situação ela já é verificada logo, porque gera um acúmulo, né, do produto menstrual, né? Tem algumas complicações, né? Isso geralmente leva a pessoa a procurar atendimento médico e verifica que aquele ímã não tinha perfuração nenhuma, entendeu? Então, muitas vezes o tratamento nessa situação é fazer cirurgicamente, né, um entalhe no ímã para que possa, né, o sangue da menstruação ele sair, certo? Mas isso é uma condição que não é muito comum. Os ímãs geralmente eles possuem ósteos, né, aberturas. Então, esse aqui é um ímã íntegro sem entalhes. Aqui, a gente tem outro ímã que também está íntegro. Esse ímã não sofreu também nenhum tipo de violência, só que a configuração do ósteo dele é diferente, gente. Vocês veem que essa daqui é um pouquinho mais regular, né? Aqui eu tenho alguns entalhes, alguns avanços aqui, ó, na configuração do ósteo que podem confundir o perito, né? Se ele não for perspicaz, né? Ele pode achar que isso aqui, que esses entalhes foram resultado de uma violência sexual. Entalhe é diferente de ruptura. Olha aqui na terceira imagem. O ímã com rupturas ele vai mostrar, né, aberturas no ósteo que vão até o limite do ímã, até o bordo aderente, entendeu? Olhem a diferença desse entalhe para a ruptura. A ruptura ela é mais aguda e ela vai até o limite do bordo. Então, esse tipo de situação aqui que o perito vai estar procurando para ver primeiro, para constatar se realmente houve a cópula, isso aqui tudo na mulher virgem, tá certo? Aqui em 1 e 2 eu tenho rupturas que são completas, que são as mais características, e aqui em 3 eu tenho uma ruptura incompleta. Essa é a mais desafiadora. Porque aí o perito vai olhar assim, poxa, isso aqui é um entalhe ou é uma ruptura incompleta? Como é que eu faço? A ruptura ela vai ter um padrão muito mais regular. Vocês estão vendo aqui que as bordas da ruptura são muito mais regulares ou lisinhas. O entalhe não, ele é um pouquinho mais bagunçado, tá certo? Então realmente exige muita perícia, muito perspicácia, né, e experiência do perito para poder diferenciar situações como essa. Então vamos lá. Examinar o ímã, né? A gente vai ver esse ímã está íntegro. Ele possui uma ruptura completa, como essa. Ele possui uma ruptura incompleta, como essa. Existe a genesia do ímã. A genesia que muitas mulheres, né, muitas não, isso não é muito comum, mas há a possibilidade da mulher nascer sem o ímã. Entendeu? Na sua embriogênese, na formação do seu corpo, lá quando foi, né, sendo feito todo bonitinho lá dentro da barriga da mãe, não foi criado um ímã. Então existe a genesia, existe a ausência congênita do ímã, né, que também tem achados que o perito consegue verificar
essa possibilidade ou não. Né? É um ímã complacente, é aquele ímã que permite que haja, né, a cópula sem se romper. Alguns ímãs possuem essa característica, tá certo? Olha só o ímã complacente, gente. Ele permite conjunção carnal sem que se rompa em virtude de sua elasticidade. Em torno de 10% dos ímãs são complacentes. Só que esse é um conceito relativo, tá? Que ele depende da relação espessura do pênis e largura da vagina. Então, o ímã na mulher ele pode ser complacente numa situação A, um determinado parceiro com determinada cópula, ele pode ser complacente em virtude das dimensões do pênis e da vagina, a relação, só que em outra situação, né, ele pode já não ser mais complacente, né, porque ali já há uma desproporção maior entre a espessura do pênis e a largura da vagina. Tá? Então, esse é um conceito que é relativo. Ou será que esse ímã, né, ainda terminando aqui, na perícia do estupro, ele está reduzido a carúnculas mirtiformes? Essa é a palavra complicada da aula para a gente aprender. As carúnculas mirtiformes, gente, são, vamos mostrar, isso daqui, certo? A carúncula mirtiforme, né, nada mais é do que o aspecto que o ímã assume em mulheres que pariram, né, pela via vaginal. Né? Você encontra lá no bordo, no bordo do introito vaginal restos de ímã ainda, né, que ficam com esse aspectozinho irregular, semelhante a este aqui. Ó. Tá certo? Ó, aqui, esse pedacinho aqui, esse outro pedacinho, tá? Esse aqui é o aspecto do ímã, tá? Um pouquinho de ímã só aqui no restinho ó, um pouco aqui, né? Na periferia do ósteo, né? Que significa, isso aqui são as carúnculas multiformes, que significa que aqui, né? A gente está diante de um ímã nas mulheres que já pariram, tá bom? Olha aqui os diferentes tipos de ímã que a gente pode ter, tá? São algumas das configurações possíveis. Vocês estão vendo aqui, ó, septado, esse aqui é o septado, né? Esse aqui só com os buraquinhos é o cribriforme, tá certo? Esse aqui tem um aspecto já bem diferente, esse também. Todas são configurações normais. Esse aqui é a variação anatômica normal dos tipos de ímã, tá certo? Alguns possuem uma complacência maior, outros não. É fácil a gente verificar que, por exemplo, aqui é uma complacência maior do que aqui, por exemplo, né? Ó, mais alguns outros tipos de ímen, né? Ó, o ímen criviforme, o ímen septado, o ímen anular, em forma de anel, e, como eu falei, o introito gestado, tá certo? Aqui temos uretra e aqui clitóris. Grandes lábios, tá bom? Básico de anatomia da vulva. E como é que é? Isso tudo a gente estava vendo, né? Aspectos que são muito importantes na perícia da mulher virgem. E quando a mulher já tinha vida sexual pregressa, eu não posso me deter nos aspectos do ímã, porque aí eu já perdi a sensibilidade, né? Eu não tenho mais como já houve ali atividade sexual pregressa, eu não posso me basear no aspecto do ímã para definir se houve estupro ou não. Então, eu passo para que tipo de raciocínio? Eu tenho que procurar a presença do elemento figurado do esperma, do espermatozoide, do introito no canal vaginal. Tá bom? Se por um acaso eu consigo constatar a presença de um único espermatozoide em cavidade vaginal, eu tenho prova da conjunção carnal nesses casos. Tá certo? Então, o raciocínio para a mulher que tem vida sexual pregressa muda. Eu não vou me deter no aspecto do ímã. Não é interessante para mim. Eu vou procurar o elemento figurado do esperma, que é o espermatozoide. Tá certo? A confirmação da presença do esperma na cavidade vaginal é importante no diagnóstico da conjunção carnal nos casos de ímã incomplacente ou desvirginadas. Aqui eu também tenho utilidade, né, em situações de mulheres virgens, nasquelas que eu falei para vocês, do ímã complacente, né, aqueles 10%, só que é bem relativo, né, vai ser importante também, se eu verifico que aquele ímã tem características complacentes, né, eu preciso progredir mais na minha investigação e verificar se eu encontro espermatozoides no canal vaginal. O que é que a perícia tem que fazer basicamente? Buscar as tais provas de ejaculação. Tá bom? Presença de espermatozoides no líquido seminal. Aqui, se eu consigo ter, né? Muitas vezes, quando a perícia se dá em um tempo hábil, eu consigo verificar a olho nu a presença,
né, de esperma e de espermatozoides no líquido seminal. Entendeu? Isso aqui a verificação menos sofisticada, né? Basicamente eu recolho uma amostra, né, do canal vaginal, coloco no microscópio e verifico se ali tem espermatozoides ou não. Tá? Muitas vezes, né, a gente perde esse timing da perícia. Né? A vítima submeteu-se a algum tipo de higiene, né? Ou circunstâncias que estão fora do controle da gente para poder definir isso. Então eu tenho que buscar outras situações. Aqui eu já vou refinando mais a minha análise. Eu passo para análise de alguns aspectos bioquímicos. São dois. Eu procuro, né, em laboratório eu procuro fazer uma reação química que vai mostrar a presença de um composto químico chamado fosfatase ácida ou a proteína P30. Não se assustem com isso, tá, gente? Mas é importante vocês saberem. Fosfatase ácida é uma substância química que ela está presente tanto nas secreções íntimas do homem como da mulher, tá certo? Só que existe uma quantidade que seria esperada para ter ali nas secreções vaginais da mulher. Se eu faço esse teste e vejo que a quantidade de fosfatase ácida está muito acima do normal, eu tenho um indício de que houve ali uma fonte externa de mais fosfatase ácida para aumentar aquela quantidade, né? Trocando em miúdos, né? Ali provavelmente houve uma cópula e uma ejaculação, né? E eu tô lidando ali tanto com a fosfatase ácida da vítima como do agente, tá? Só que isso, gente, ele me dá um indício, tá? Eu não tenho certeza. Porque o que é que não me garante que eu estou ali diante de uma situação que aquela mulher produz mais fosfatase ácida mesmo? Eu não sei. Tá bom? Aí eu venho para a situação ainda mais refinada, né? Ao que vai me dar um diagnóstico de certeza, que é a pesquisa da proteína P30, PSA. Essa proteína, só quem produz é o homem. Então, em se tratando de conjunção carnal, né, do ato libidinoso convencional, né, se eu colho o material da vagina da mulher e faço a reação química para poder verificar a presença de proteína P30, e isso dá positivo, eu tenho certeza de que ali, né, foi colocado, né, líquido seminal, ou seja, tem produto de ejaculação de um homem na vagina daquela mulher, porque a mulher não produz essa proteína. Só quem produz é o homem. Então, se eu encontro ela no canal vaginal, eu tenho certeza de que houve ejaculação. Entenderam? Bacana, gente. Aqui está mais ou menos resumido o que eu falei para vocês. A fosfatase ácida, ela é uma enzima que é normalmente presente em alguns órgãos, tecidos e secreções em teor normal, né? O líquido seminal, né, que é o líquido que compõe parte da ejaculação, ele contém grandes teores dessa fosfatase ácida, tá? Então, quando eu encontro altos teores de fosfatase ácida na vagina, é indicativo, né, de sêmen, ejaculação e, consequentemente, de conjunção carnal, a penetração vaginal, que eu expliquei para vocês. Ele tem uma quantidade que seria normal, mas está muito alto, né? Perdão. Mas está muito alto, né? Possivelmente, né, eu estou diante, né, de uma situação em que houve a conjunção carnal com a ejaculação. Já a proteína P30, né, é uma glicoproteína produzida pela próstata. Ou seja, só quem tem próstata é homem. Então, por isso que se ela está presente, né, no canal vaginal, é um teste de certeza quanto à presença de sêmen na amostra estudada. Está ausente nos fluidos femininos. Tá? Então, se eu tenho acesso a esse recurso aqui, eu vou ter muito mais segurança para poder determinar ou não. Né? Lembrando que isso aqui é muito importante, né, na perícia da mulher com vida sexual pregressa, que a gente não tem o estudo do ímen para nos ajudar, né, ou ele não vai ser confiável. Finalizamos, gente. Esse aqui é o último conteúdo que eu tinha previsto, né, para vocês desse semestre, tá certo? Eu espero que tenha sido proveitoso, tá, gente? A gente aconteceu, né, em situações inóspitas, alheias à nossa vontade,
mas eu espero que eu tenha conseguido, né, transmitir para vocês, ao longo desse semestre, aqueles tópicos que eu considero mais importantes para vocês se aprofundarem e procurarem aumentar o seu conhecimento em relação à medicina legal, tá bom? A sexologia forense, ela é vastíssima. Isso aqui foi muito desafiador de trazer para vocês, né? É uma quantidade enorme de informação como essa que eu trouxe aqui no pouco tempo que a gente dispõe. Mas basicamente é isso. Espero que isso aqui sirva de um caminho das pedras para vocês, tá bom? Então foi um prazer, né? Fiquem todos bem. Espero que tenha sido muito proveitoso.